Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, quinta-feira, 28 de agosto. Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. Hora de ficar bem informado em Libras. Participe do Visual através do Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O Visual começa agora com um retrato mais recente do saneamento básico no país. Um estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil revela que, entre as maiores cidades brasileiras, pouquíssimas conseguiram diminuir o desperdício de água e a maioria sequer trata metade do esgoto produzido. O ranking analisa o saneamento básico das cidades brasileiras em 2012. Segundo o estudo, das 100 maiores cidades do país, 55 trataram menos de 40% do esgoto produzido. 6 dessas cidades, incluindo 2 capitais, não possuíam qualquer tratamento de esgoto em 2012. A pesquisa também avaliou a perda de água decorrente de vazamentos, erros de medição e ligações clandestinas. Das 100 maiores cidades do país, 90 não conseguiram reduzir esse tipo de desperdício entre 2011 e 2012. Em 62 dessas cidades, a perda de água tratada ficou entre 30% e 60%. Os maiores índices de perda foram identificados em Macapá, Porto Velho, Jaboatão dos Guararapes, Cuiabá e Mogi das Cruzes. Se os municípios brasileiros sofrem para controlar o desperdício, algumas iniciativas individuais mostram que é possível promover o uso consciente da água. Há 5 anos, este prédio comercial na zona norte do Rio implementou um sistema para reduzir o consumo de água. A chuva que cai no telhado do Mercadão de Madureira escorre para as calhas, que a transportam para um filtro. Ali as impurezas sólidas são removidas da água ecológica, que depois é distribuída nos reservatórios como aqueles ali. São 91 caixas d'água com capacidade para armazenar 182 mil litros de água da chuva. Os reservatórios abastecem todos os vasos sanitários e mictórios do Mercadão. Poucas horas de chuva são suficientes para encher os tanques e garantir o funcionamento do sistema por 5 dias. Este condomínio em Botafogo, zona sul do Rio, conseguiu reduzir a conta de água em cerca de R$10 mil por mês, desde que uma série de modificações foram feitas para promover o consumo consciente. Nos apartamentos, foram instaladas privadas com duplo acionamento nas descargas. A irrigação do jardim foi adaptada para operar com mais eficiência. O telhado ganhou um sistema de captação da chuva com capacidade para 8 mil litros de água. Eu tomei essa iniciativa, primeiro pensando em sustentabilidade, segundo que não me fazia bem ver eu gastar 20 mil numa conta d'água. Por que gastar 20 mil? Quer dizer, vamos tirar os gargalos. Então foi um misto de sustentabilidade com financeiro, porque eu acho que as coisas não andam sozinhas, né? Olá, bom dia! Vamos falar de futebol? Pois é, a Seleção Brasileira de Futebol de 5 conquistou no último sábado a medalha de ouro na Supercopa das Nações. Os jogos foram disputados no campo da Andef, Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, em Niterói, no Rio de Janeiro. A primeira edição do torneio foi realizada com um triangular entre Brasil, Argentina e México. A Seleção de Futebol de 5 do Brasil não sofreu nenhuma derrota e venceu o México na final com um placar de 3-2. A Argentina ficou em segundo lugar. A Supercopa das Nações serviu de teste para a principal competição do ano, o Mundial do Japão, que será realizado entre os dias 13 e 25 de novembro em Tóquio. Das 3 seleções que disputaram a Supercopa, somente o Brasil vai competir o Mundial da modalidade. E no grupo B, a seleção do Brasil terá ao lado a Turquia, a China e Colômbia. Até semana que vem com mais notícias paralímpicas. A coordenação dos programas de pós-graduação em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, realiza daqui a pouco o workshop Tecnologia, Inclusão e Deficiência, Limites e Possibilidades, Quebrando Mitos. O objetivo é debater a inclusão produtiva das pessoas com deficiência e quem vai contar mais detalhes sobre o evento é o coordenador da incubadora COP UFRJ, Gonçalo Guimarães. Bom dia, Gonçalo. Bom dia. Tudo bem?
Gonçalo, como surgiu a ideia do workshop e qual a finalidade principal aí, a iniciativa principal desse programa? A iniciativa ela surge da realidade, né, da questão do deficiente no Brasil. A gente tinha necessidade de contratar pessoas com deficiência, né, para cumprimento de lei, e há 2 anos ficou a discussão de como contratar, para que contratar e de que forma contratar. Para que isso não fosse simplesmente uma solução para a questão legal e acabando que essas pessoas não tivessem uma função ou mesmo um processo de inclusão produtiva e que melhorasse a qualidade de vida deles. Daí surgiu a necessidade, a partir de visita a várias instituições, do primeiro passo de sensibilizar e se conhecer essa realidade. Para quê? Porque se a gente contrata as pessoas para trabalhar e a instituição não estiver preparada para isso, isso pode ser um processo que, ao invés de inclusão, pode gerar até uma certa rejeição ou algo não. E também por entender que, como sendo uma universidade, uma instituição de ensino, nós teríamos mais do que o papel simplesmente de contratação, mas de atuação nessa área, de forma que a gente pudesse também gerar um processo educativo e formativo para que essas pessoas tivessem uma colocação ou um posicionamento no mercado mais qualificado. Uma das preocupações muito grandes, né, das pessoas com deficiência é o baixo nível, às vezes, de educação formal ou mesmo de educação técnica. E a gente pensou, por que não uma instituição de pesquisa e de ensino atuar nessa área de forma positiva, através da formação, qualificação. E aí essa inclusão não seria simplesmente a ocupação de um posto de trabalho, mas a formação e a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Vocês vão lançar lá no evento o programa COP Inclusão, é esse o nome? De que vai constar o COP Inclusão? O COP Inclusão é um conjunto de ações para a inclusão das pessoas com deficiência. O que é isso? A instituição não está preparada, como a maior parte das instituições, seja na questão arquitetônica, das barreiras arquitetônicas, as dificuldades, a questão da linguagem, a questão de adequar a instituição a essa nova realidade. Ou seja, vão dar execução ao que vai ser discutido lá no workshop. Né? Isso, e pegando outras experiências, né, de outros lugares. Por exemplo, a empresa Furnas, que já faz isso há 10 anos, tem uma larga experiência. Então, por exemplo, banheiros para cadeirantes, linguagens múltiplas para as informações e assim por diante. O que a gente quer com isso? Hoje, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a maior universidade federal do Brasil, o número de pessoas com deficiência é baixíssimo. Quanto é registrado 50 pessoas. Apenas 50? 50, quer dizer, claro que deve ter muitos que não estão registrados. Mas mesmo assim, no universo de 60 a 70 mil pessoas, esse número é muito relevante. O que a gente quer com o programa? Não só solucionar a questão do posto de trabalho, mas muito mais do que isso, criar um novo modo de encarar essa realidade. Sim. E alterar não só no posto de trabalho, mas na parte de formação e educação também. Acho que dessa forma vocês vão mudar o quadro nessa realidade das pessoas com deficiência, que procuram uma oportunidade de emprego, que às vezes não conseguem exatamente por essa falta de habilitação. Por exemplo, hoje as empresas têm que ter 5% do seu quadro de pessoas com deficiência. A gente fica imaginando essas empresas tecnológicas, como Petrobras, o Rio é uma capital da tecnologia, então tu tem Petrobras, Eletrobras, tem várias empresas tecnológicas. Como é que a gente pode ajudar para responder, por um lado, essa demanda, por outro, que as pessoas consigam outros trabalhos que não aqueles primeiros, mas eles possam ter formação para conseguir e disputar postos muito mais importantes. E as empresas até reclamam que às vezes não conseguem contratar também por esse motivo. Isso, e aí a gente fica pensando, nós como universidade, por que estamos a ver navio? Por que a gente não tem uma posição proativa, como a gente faz qualificação de todas as pessoas. Exatamente. De todas as áreas. Trabalhou com petróleo, trabalha com energia. E por que não esse público-alvo ser também objeto de qualificação da nossa instituição? Bem, e quem quiser participar, dá tempo? Dá tempo. Daqui saindo agora, pegando o metrô, soltando na estação Del Castilho, tem um ônibus que leva diretamente lá para a universidade. É só chegar, precisa pagar alguma taxa? Nada. É livre? Então, é livre, é aberto e é muito bem-vindo. Ok, então, Gonçalo, muito obrigado pelas suas informações e sucesso lá no evento. Ok, muito obrigado aí. Um abraço, até logo. Muito obrigado. Okay. Quem passar pela região central de Brasília vai perceber um elemento novo na paisagem. Um dos prédios passa a ser agora uma obra de arte permanente. Trabalho do artista Eduardo Cobra, que já espalhou os seus murais por várias cidades ao redor do mundo. A fachada do prédio, na região central de Brasília, foi transformada numa tela de 29 metros de altura e 7 de largura.
obra do muralista Eduardo Cobra, artista brasileiro que vem espalhando arte pelo mundo. Primeiro a gente desenvolve o desenho, né? Pensa na temática e a partir daí a gente tem um projeto em mãos e a gente quadricula a lateral do prédio e vai lá pintando. Então é um trabalho realmente artesanal, feito todo à mão livre. O spray e o esmalte sintético são aplicados a uma altura de até 15 andares. Os 4 artistas ficam pendurados na fachada com equipamentos de segurança. Mesmo com tamanha dificuldade, tudo fica pronto com 7 dias de trabalho. Com o mural, Brasília passa a fazer parte de um projeto chamado Muro das Memórias. O autor, Eduardo Cobra, e os outros artistas que fazem parte da equipe dele usam imagens que falam da história de cada um dos lugares por onde passam. Várias cidades do Brasil e do mundo já receberam murais e agora o grupo se prepara para uma viagem de 40 dias por mais 5 países. Entre as cidades que já receberam os traços realistas estão Nova York e Moscou. São Paulo, terra do artista, concentra o maior número de murais. Aguinaldo, um dos 3 colaboradores de Cobra, comemora a valorização da arte de rua. Bacana, né? Hoje em dia as pessoas terem consciência que o grafite também é uma arte. Poder ter seu trabalho na rua, né? Uma galeria a céu aberto, assim, é emocionante até. Você ver um prédio desse tamanho e falar, nossa, eu pintei, participei, né? E o Visual termina aqui. Nosso próximo encontro é amanhã, às 8 da manhã. Muito obrigada pela companhia. Tchau, bom dia. Bom dia para você e até amanhã. Tchau para você.